Olá, queridos! Estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós estamos hoje aqui para falar com vocês sobre políticas públicas. É um assunto sério, ainda mais no nosso país. A gente vê que precisamos falar muito sobre esse assunto. E para abordar esse assunto comigo, eu tenho aqui dois pastores que eu creio que entendem desse assunto. Né? A política pública tem tudo a ver com a gente, né? Vamos lá, pastor Carlos Magno, de Curicica. Pastor, seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, pastor. Vai ser uma honra, né, ser convidado para participar do programa. Já é a segunda vez. Segunda vez. Terceira pede música, né? Dependendo da música. Glória a Deus. Também para falar sobre políticas públicas com a gente, está aqui a pastora Sandra Paula, da nossa igreja lá de Coelho Neto. Também é a segunda vez, né, pastor? Segunda vez, pastor. Segunda vez também. Segunda Glória a Deus. vez. Seja bem-vindo. Muito obrigada, pastor. Uma alegria muito grande estar com o senhor aqui novamente. Glória a Deus. Amigos, a gente vai a uma matéria bem rápido, pastores. Inclusive, essa matéria é para vocês, depois a gente vai discutir sobre ela, que fala sobre esse assunto de políticas públicas. Né? É um assunto extenso, na verdade, né? Mas a gente tem que trazer informações bastante para poder ajudar o nosso público em nome de Jesus. Digamos que isso aqui já seja uma política pública, né? Já para ajudá-los em alguma coisa. Vamos a essa matéria, a gente volta já. A desigualdade social brasileira é algo que se perpetua ao longo dos séculos. Um dos principais pontos para definir é a condição social e econômica que alguns grupos possuem. Concentração de renda e salário mínimo que não supre as necessidades básicas da população, poder e prestígio de algumas classes são alguns fatores determinantes para a falta de igualdade na população. Em 2024, o salário mínimo é de R$ 1.412 e muitos trabalhadores não conseguem manter uma vida digna. Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, o salário mínimo deveria ser mais do que R$ 6.000. Segundo dados do Monitor da Violência, no primeiro semestre de 2023, o Brasil somou quase 20 mil mortes violentas, uma média de quase 110 por dia. Pois, a gente vê a necessidade de uma política pública, né, realmente eficiente. E faz falta no nosso país a eficiência dessa política pública que, na verdade, se a gente for olhar num país como um todo, tem falhado bastante. A gente precisa trabalhar e orar por isso. Falei besteira, pastores? Falou nada, certíssimo. Inclusive, essa desigualdade sempre vai acontecer. Não existe um país igualitário, né? Vamos pegar uma classe de advogados, todos ganham iguais? Não. Jornalistas, todos ganham iguais? Médicos ganham iguais? Falando em ganhar igual, a gente vê que, na matéria, que o salário ideal seria R$ 6.000, salário mínimo. Sim. Rapaz, aí eu acho assim, não tem como você sair de 1.400 para 6.000, né? Seria um trabalho a longo prazo. O problema é que os nossos políticos, quando eles chegam no poder, só querem trabalhar no período deles e deixar bomba para os próximos. Mas se tivesse essa escala, esse escalonamento, digamos, de, vou deixar aqui, o outro vai pegar, vai emendar, o outro vai pegar e vai emendar, a gente estaria bem, na verdade, política pública, né? Então, eu sou a favor de um Estado bem reduzido. Eu acho que isso ajudaria. Um Estado muito inchado, com muitas responsabilidades, com muitos compromissos para pagar, é igual uma casa. Uhum. A casa tem muita coisa para pagar, o salário é curto e... Vai dar dor de cabeça. Entendeu? Agora, vamos reduzir o que puder reduzir. Vai sobrar mais. Vai poder mais investimento dentro de casa, vai poder colocar o filho numa escola melhor. Sim. Pastora Sandra, definição. O que seria, então, políticas públicas? Bom, pastor, eu entendo que a política pública seria um representante do povo, né? Teria que ser isso. Teria que fazer valer realmente aquele que está lá no poder, representar o povo. Representar de que forma? Da melhor maneira possível. Saúde, economia, como vocês mesmos estão falando aí, mas, infelizmente... Segurança. Segurança. Meu Deus do céu, no Rio de Janeiro. Como que
essa política pública devia funcionar na área de segurança, né? Deveria, pastor. Deveria sim. Está cada vez mais complicada, né? Quem mora próximo às comunidades e nas comunidades sofre com essa falta da política pública dentro das comunidades. E fora já sofre, imagine, dentro da comunidade você fica à mercê, né? Ali de bandidos até. Verdade. Então é uma situação muito grave. E, como o pastor falou, difícil a gente pensar em mudança, né? A gente quer ser o mais otimista possível, sim. Mas é difícil ser otimista vendo o que a gente vê, né? E entra um, sai outro, entra um, sai outro. Eu lembro, pastores, de um tempo atrás, sem querer falar de política, mas assim, eu lembro que foi lançado aquela escola chamada Brizolão, na época do Brizola. Uhum. Né? Eu não vou falar de partido, nada disso não. Mas assim, aquela ideia foi muito boa. Foi muito boa. Né? Eu cheguei a estudar, eu cheguei a participar. E por que não deram sequência? Aí eu lembro que quando muda o governo, os brizolões começaram a ficar tudo deixado de lado. Simplesmente, não fui eu que fiz, não foi projeto meu, então vai ficar para lá. Vai ficar tudo largado lá. Hoje você vê um ou outro ainda funcionando, mas raramente, e de outras maneiras até. Você passa em alguns bairros no Rio, você vê aquele complexo todo largado, cheio de mato, e alguns até invadidos. Quer dizer, se continuasse, hoje a nossa educação, por exemplo, faz parte da política pública, a nossa educação já seria talvez bem melhor se tivesse continuado, permanecido. Mas aí muda um, aí quer fazer o dele, aí depois joga a bomba para o outro e vai, e a gente vai sofrendo no meio do caminho. Mas a intenção, eu creio que seja essa, né? Dos governantes. Sim. Mas nós, como povo, temos que entender, nós temos que compreender. Para fazer política pública, tem todo... É uma coisa complexa. Complexa, né? complexo. Eu entendo que é complexo. Não é algo que vai mudar de um dia para o outro. Tem tudo por trás. Por exemplo, no nosso Rio de Janeiro, vamos falar do nosso Rio de Janeiro. Nós tivemos uns 5 governadores presos. Quer dizer, o que eles estão visando? Eles estão visando o povo? É difícil, né? Estão visando o próprio poder. É difícil. Se tivesse essa sequência de trabalho, a gente estaria bem. Mas não tem. Um vem, destrói o trabalho do outro, começa a fazer o dele, o outro vem, destrói o trabalho do outro, começa a fazer o dele. Todo mundo já se preocupando com a próxima eleição. Enfim, a gente fica no meio desse turbilhão aí, sendo jogado de um lado para o outro como a onda do mar. Vamos lá, então. A igreja... essa aqui tem que ter essa pergunta, né? A igreja e o Estado devem andar juntos? E aí, pastora? Não sei se vocês em casa perceberam, mas eu falei assim, quando eu terminei a pergunta, pastora, ela já deu o tom. Eu vou começar com ela, não tem jeito, né, pastor? Vamos lá, agora eu vou começar contigo. Pastora Sandra, a igreja e o Estado devem andar juntos? Bom, pastor, eu acho esse tema super complicado, né? Devem andar juntos? Num país laico que nós vivemos, onde existe diversas religiões, né? É algo que é difícil. Sim. É difícil, deveria haver o respeito. Sim. Eu creio nisso. Eu, como pastora, eu gostaria muito de ter a minha liberdade de sempre expor o que a Bíblia Sagrada diz. E hoje, né, o país andando junto com a religião, o que eu acho que está complicado é isso. Porque eles puxa mais para um lado, né? Está puxando mais para um lado. Eles querem que a gente deixe de pregar aquilo que nós acreditamos, que é a Bíblia Sagrada. Para mim, a palavra de Deus, ela sempre vai prevalecer. E com isso, nós temos visto que daqui a mais um pouquinho vai ter consequências e consequências gravíssimas para nós. Se não mudar. Que se não mudar, consequências gravíssimas daquilo que eu acredito, que eu creio, que eu prego. Então, meu ponto de vista é esse. Até porque, assim, aqui a pergunta não é religião, né? Não. É porque você vai abarcar todas as religiões para poder andar junto com a política, né? E é um país laico, então religião fora da política, deveria ser, né? Se for ver juridicamente, digamos. Mas aí parece que há, assim, como é que eu vou dizer? Parece que há uma concordância entre alguns, não de todos, né? De que a questão aí é a igreja. Porque toda hora que se fala em país laico, se fala só da igreja.
Não se fala de todas as religiões. Pelo contrário, você vê hoje todas as religiões sendo abraçadas e a igreja sendo massacrada. Punida, massacrada demais. É uma coisa estranha. Pastor Michael, Pastor Magno, eu chamei de Michael, rapaz, o nosso líder do Estado, Pastor Michael Marques, um abraço. Tá, ali no shopping tem tudo de bom. Deus o abençoe muito. Lembrando do senhor aqui, ó, troquei até o Magno pelo Michael. Pastor Magno, Carlos Magno, vamos chamar certinho, né? Pastor Carlos Magno. A gente viu o seguinte, esses dias eu até falava na igreja, que todo mundo fala, geralmente colocam a gente discriminando os outros. E isso é batido muito na mídia, né? O evangélico, o cristão, discriminando as outras religiões. Cara, a gente sofre discriminação toda hora. Toda hora. E eu não vejo ninguém... E aí eu acho até que é uma falha dos nossos líderes. Sinceramente, aí eu acho que é uma falha dos nossos líderes. Porque eu não vejo ninguém indo para lá para defender a gente. Entendeu? Porque eu não sei quanto o senhor e a senhora, mas nós somos pastores. Sim. Quantas vezes já falaram com o senhor que passou tudo é ladrão? Ladrão. Se isso não é discriminação, então o que é? Quantas vezes já falaram isso? Às vezes até exemplos ruins. Exemplos ruins de pessoas que realmente fizeram coisa errada e coloca a gente no meio, a gente ali se matando de trabalhar para ajudar as pessoas e a pessoa trata a gente assim. Isso é o mínimo. Quanto mais outras coisas que a gente tem visto aí, de até a igreja sendo invadida às vezes. Verdade. Quer dizer... Eu acho, pastor, que o Estado depende até mais da igreja do que a igreja do Estado. Deveria ser, como eu disse, o Estado ser mais reduzido, pensando em 3 focos, pelo menos. Segurança, saúde. Olha como é que está a nossa saúde. Meu Deus. Olha como é que está a nossa educação. Quer dizer, a gente vê crianças sendo doutrinadas, jovens indo para a escola doutrinados. Isso é fruto do Estado dominando, né? Porque eles querem controle. Eles querem controle. Uhum. Parece que dá a impressão, não sei se eu estou falando besteira, mas dá a impressão que a preocupação não é ensinar, é doutrinar mesmo. Então você vê aí que realmente desde criança já está sendo doutrinado para focar uma direção. Tem dizer, coisa absurda. É triste, né? Porque escola. Eu tenho 50 e alguma coisa. E na minha época de estudo público, né? Eu estudei em colégios públicos. Poxa, a gente realmente era ensinado, né? Tinha matérias que realmente tinha ensinamentos e a gente, inclusive, era bem amparado. A gente se alimentava bem no colégio, tudo. E aí você vai para um colégio, você bota sua criança no colégio e a criança vem, parece que ela foi, sei lá, parece que fizeram uma coisa na cabeça dela e ela de repente está odiando um grupo, está odiando grupos, está odiando pessoas, está falando... quer dizer, como se estivesse plantando algo desse tipo. E é estranho essa educação. Nós enfrentamos uma guerra cultural, né? Uma guerra que não vem de agora. Né? Desde sempre. Dizendo, em cidades pequenas, por exemplo, tinha alguma festividade na cidade, o aniversário da cidade, é o prefeito, é o juiz da cidade, é o pastor, o padre. Isso aí. E a professora. A professora estava sempre... Tinha o professor, a professora da cidade, né? E hoje, ela está apanhando. A gente não vê muitas coisas aí. Está apanhando dentro da sala. Não, você viu o 7 de setembro ano passado? Poxa, 7 de setembro a gente tinha aquelas passear, todo mundo, os jovens, tudo tocando, jogando. 7 de setembro, né? não teve aquela coisa, todo mundo com as cores do país, verde e amarelo. É complicado. Perdemos não sei se é do tempo do Senhor, o SPB, né? O SPB, Moral e Cívica, tudo sendo cidadania. Jogaram fora isso aí. Falava sobre política. Falava. O que é do poder legislativo. Mas de uma maneira ampla, não falando de política doutrinando. Não uma coisa partidária. É coisa séria isso aqui. É um assunto que vai render. Você viu que eu nem cheguei aqui. Só fiz 2 perguntas até agora para vocês. Deixa eu acelerar. Qual é a sua opinião, pastor Carlos Magno, sobre o implemento de câmeras nos uniformes policiais? Nós estamos falando de políticas públicas, dizer, voltado para o público. Então, toda a ação do Estado é para fazer com que o público seja beneficiado. Não é isso? Deveria ser. Aí eu imagino a tropa recebendo essa notícia. Os militares. Sim.
Olha, vai ter agora algo que vai fazer a diferença, vai mudar. Vamos falar do Rio de Janeiro, onde nós estamos. Sim. Vai mudar a história do Rio de Janeiro e a tropa atenta. O que vai ser? Nós vamos colocar a câmera no uniforme de vocês. Tá de brincadeira. Essa ação vai mudar o quê? Em termos de criminalidade. E o contrário, vamos falar da outra parte, a parte dos bandidos. Olha, se preparem, porque houve uma mudança aí, vai ter algo grave, algo sério acontecendo. Foi baixado ali um decreto, ou vai ser uma imposição. A partir de tal dia, tal data, os militares usarão uniforme. Você imagina um militar de uniforme enfrentando uma ponto .50. As câmeras. Enfrentando uma ponto .50. Que diferença vai fazer para a população? Chega a ter esse escárnio, não muda nada. Eu até entendi quando colocaram isso, no sentido na ideia de resguardar o policial, porque assim, a polícia faz uma incursão numa comunidade, é recebida a tiros e ela vai revidar, logicamente. Uhum. Mas se ela mata 1, 2, 3, aí ela é massacrada. A própria mídia, a gente viu isso várias vezes, né? Não estou falando nada demais. A gente viu várias vezes a mídia indo, esses policiais, quer dizer, eles têm que entrar sem arma, então. E pedir licença e sentar e conversar amigavelmente com os bandidos, porque é confronto. É confronto. Os policiais com bandidos. E aí fica aquela conversa, lógico. Acho que a câmera traz esse benefício, né? Se ela entrou e tem câmera, então tem como provar por vídeos deles mesmos se eles agiram errado. Se o policial executou, se não foi confronto, se foi execução, se ele agiu de maneira fora da cartilha deles. Uhum. E aí resguarda o policial, né? Se ele tirou a câmera na hora, por que ele tirou, fez alguma coisa errada? Então, sim. Resguarda o policial ou apresenta, tem essa... Tem um respaldo jurídico esse ali, respaldo né? jurídico, olha na câmera aí. A gente foi recebido por tiro, por um grupo, e a gente revidou. Então, e aí ou eu ou ele, não tem o que fazer. Então, ele tem a câmera para provar isso, que ele foi correto na incursão, né? Além das abordagens. Uhum. Abordagens na rua, porque você vê um policial abordar uma pessoa e a pessoa é grossa, dá tapa na cara do policial e o policial se revida, alguém grava ele revidando e o policial não presta, né? Então, acho que nesse ponto tem um benefício. Não, sim, mas né? Em termos gerais, em termos gerais, não muita coisa. Não muda nada. Não muita coisa, sinceramente. Mas já saiu um decreto agora... A não ser que o bandido olhe para a câmera e corra, né? Largue tudo. Vamos ser filmados. Eu acho que é pouco provável, né? Pouco provável. O bandido hoje entra na loja para assaltar e ainda faz assim para a câmera. Exato. Ainda faz assim, quer dizer, então acho pouco provável que isso vai mudar muito alguma coisa na atitude dos policiais. Quer falar alguma coisa, pastora? Quero, sim. Eu sou, claro, concordo com o que os senhores falam, mas eu ainda sou da defesa do povo. Eu ainda fico na defesa do povo. Eu acredito que a câmera... Não, a gente também. Tá? A câmera no policial, ela seja boa para a proteção da sociedade também. Porque não que eu tenha nada contra os policiais, mas eu acredito que muitas coisas, às vezes, é burlada. Sim. Sabe? Às vezes tem aquele cidadão que ele é pré-julgado, ele é julgado... Pela cor, pela condição social. Pelo local onde mora. Sim, então, claro. Quer dizer, eu acredito contra fatos não há argumento. Sim. Desde o momento que está registrado, né? Se não houver nenhuma alteração, né? Porque hoje é uma situação que está muito complicada. Na minha proteção, eu prefiro sim. Está sendo filmada tudo que está sendo feito, porque contra fatos não há argumento. Então, esse é o benefício, né? É o benefício. Se o policial for honesto, por que ele vai ficar contra uma câmera? Se ele é honesto, não vai fazer nada de errado, né? Mas como a própria Bíblia diz que todo homem é mentiroso, Deus é verdadeiro, eu acredito que existem homens aí, né, que... sim, todo segmento tem. Infelizmente. Bom, então acho que fechou aqui, né? Aliás, a opinião é a favor ou contra? Não, a favor. Favor ou contra? Totalmente a favor. Também sou a favor. Também sou a favor. Em termos de efetividade... Embora tenha pós e contras, sim. Eu sou a favor. Eu também sou a favor. Até porque, como a pastora falou, tem muita coisa estranha acontecendo, né? Muito. Agora, vamos lá, para a gente fechar esse bloco. De modo geral,
As políticas públicas refletem no desenvolvimento da igreja. Quer dizer, a política pública em volta da gente reflete no nosso desenvolvimento de uma maneira geral? O que vocês acham? Eu acho que sim, pastor, porque se a política pública for bem feita, vai trazer uma consequência positiva. Né? Até para a igreja como instituição. Como instituição, sem dúvida alguma. Até porque traz para a gente leva para o público, né? Isso aí. Porque o que a igreja faz de público, de política pública, digamos, é muito mais do que a própria política pública. Sem dúvida, sem dúvida. Poxa, você vê, não é à toa que as comunidades são repletas de igreja e todo mundo gosta. Isso que eu falei, a igreja é mais importante Se o governo se entendesse isso, do né? que o Estado. E apoiasse a igreja em vez de tentar massacrar a igreja. É isso aí. O Estado, às vezes, atrapalha até mais a igreja do que a igreja em relação ao E Estado. é aí que eu acho que poderia andar junto, Sim. embora seja um país laico. Se houvesse tivesse esse acordo. Perfeito, perfeito. Porque a igreja... Cima e embaixo. A igreja é brincadeira o que a igreja faz nas comunidades. E ninguém fala. Verdade. Ninguém O fala. senhor, acabamos de falar sobre Covid, por exemplo. Nem em tempo de guerra se fecha igreja. Pois é. Nem em tempo de guerra, De guerra. se fecha igreja. É um refúgio Fizeram o que espiritual. fizeram. Amém. Chegamos a uma conclusão aqui. Amigos, espero que esse tema esteja agradando vocês. A gente tem muito para falar sobre políticas públicas ainda. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Não saia daí. Voltamos então agora para falar com vocês sobre políticas públicas. Eu estou aqui com o pastor Carlos Magno, da nossa igreja em Curicica, e com a pastora Sandra Paula. Eu não estou acostumado a chamar essa de Sandra Paula. Porque é Sandra Fernandes. Sandra Fernandes. Sandra Fernandes. Ah, tá. Erraram aí. Porque eu tô falando Sandra Paula, tem alguma coisa errada. Parece que é nome de cantora de MPB, né? Cantora... Posso lhe falar uma coisa, Fala. pastor? Meu nome é Sandra Paula Fernandes. Acredita por nisso? Isso que colocaram Paula. Colocaram, mas eu não costumo usar Fernandes. Paula. Vou chamar só de Sandra. Sandra Fernandes. Sandra Fernandes? Isso, pode ser. Pronto, já entendi. Sandra Fernandes, da nossa igreja de Coelho Neto. Olha, coloca aí a vinheta do Abre Aspas. Vamos lá, Abre Aspas. Essa pesquisa mostra que desigualdade social tem impacto na saúde mental. Vamos lá. Um estudo inédito sobre saúde mental dos brasileiros aponta que a persistência das desigualdades sociais no país interfere diretamente na qualidade da saúde mental da sociedade. A pesquisa é realizada pelo Instituto Cactus, entidade filantrópica e de direitos humanos e promoção de saúde mental, e pela Atlas Intel, empresa especializada em inteligência de dados. E ouviu pouco mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. Segundo o estudo, o Índice Nacional de Saúde Mental ficou em 635 pontos para o primeiro semestre de 2023, em uma escala de 0 a 1.000 pontos. Pessoas desempregadas também apresentaram baixo índice, 493 pontos, o que representa 186 abaixo dos assalariados. Enquanto isso, pessoas com renda acima de 10 mil alcançaram resultado bem superior, 737 pontos. De acordo com o levantamento, 62% dos participantes não usam serviços de apoio à saúde mental e apenas 5% relataram fazer psicoterapia. Além disso, 41% se dizem insatisfeitos com os serviços de saúde em alguma medida. A fonte foi a agenciabrasil.ebc.com.br. Então, esse abre aspas de hoje vem trazendo esse impacto da desigualdade social na saúde mental. Tem até uma brincadeira no Instagram, pastores, que eu vejo às vezes alguns fazendo. Aí eu vi um recentemente, ele chega, aí coloca assim, homem nos anos 80. Ei, mulher, cheguei, comida tá pronta? Né? Aí depois aparece ele chegando nos anos 90. Aí ele falou, ô mulher, tá tudo bem? E as crianças, como estão? Aí chega o dos anos 2000. Aí ele aparece de novo. Um ator, tipo, atuando, né? Aí ele chega assim e fala assim, mãe, hoje foi bravo, foi cansado, tô tão cansado, nem vou comer, vou direto dormir, minha cabeça tá estourando. Aí vai dormir.
nessa brincadeira, eu vejo o que a gente está falando aqui. Como que essa desigualdade e como que a nossa geração tem sofrido muito com a saúde mental. Dificuldade financeira, problemas da saúde no sentido de serviço público, né? E como que a mente das pessoas, e não só de adulto não, de idosos não, quem se preocupa muito com os idosos quando fala de saúde, né? Mas os próprios jovens, eu sinceramente, não sei quanto a vocês, mas eu nunca vi tantos jovens com problemas mentais, com distúrbios, com ansiedade, com depressão, como a gente vê atualmente. Pastor, acho que nós somos mesma idade, né? Acho que o senhor... Bem parecido. Eu acho que eu tenho um pouquinho menos. Eu acho. No nosso tempo, a gente jogava bola descalço, usava o quichute quando Rapaz, tinha. eu falo isso toda hora. Né? Eu não via nenhum amigo meu com depressão. Nenhum. Não existia esse assunto na nossa época. Isso é agora. Eu fico assim, eu saio da igreja, eu passo por uma quadra vazia. Eu passo pelo campo vazio. Mas passo pelo bar cheio. Passo pela rua, tá as crianças lá no celular. A gente fazia tudo isso. A gente jogava bola direto, jogava bola na rua, no campo, qualquer quadradinha a gente ia arrumar para jogar bola. Eu brinco com o pessoal dos jovens, que eu jogava bola até com a cabeça da boneca da minha irmã, jogava bola no quintal, pedacinho pequenininho. A gente brincava e não tinha isso. Com meia, fazia bola com de meia. Com meia. E realmente não tinha esse negócio de depressão, ansiedade, essas coisas. Mas o tempo também é outro. Eu acho que nós estamos falando sobre políticas públicas, né? Então, o Estado, a interferência dele, a gente percebe que foi aumentando. Sim. E isso, claro, causa desigualdade. Quanto mais miséria, quanto mais fome. Essa política pública, então, pastora, ela tinha que levantar as pessoas, né? Por isso se chama política pública, né? É para o público. Mas, às vezes, não parece que, na verdade, no lugar de levantar e ajudar e beneficiar, está oprimindo? Tem oprimido, sim, pastor, e eu acredito que é por conta da própria sociedade. Eu acredito nisso. De que? Da forma que você educa, que você leva, né? Eu bato numa tecla. Meus pais não erraram comigo, então por que eu vou errar com meus filhos? Então, hoje, a cobrança está muito grande. Né? Tem que estudar, tem que fazer, tem que acontecer. Quando não, as próprias pessoas mesmo, ao ir para o trabalho, ao ir para a escola, pegar uma condução muito lotada, ela já chega estressado, ela já vai chegar num ambiente onde era para poder aprender, desenvolver, mas não está se desenvolvendo, né? Então, eu acredito que as coisas elas não têm caminhado no percurso que é para ser caminhado. Né? Para melhorar, a melhora para a sociedade. Não tem melhorado, tem piorado. Então, meu ponto de vista... Eu acho que o governo, acho que o Estado, né, de uma maneira geral, não se preparou para a nossa geração, para essa geração. Não. Essa geração chegou quando explodiu a internet, né? Quando a internet chega, aí globaliza, aí aparece o Facebook, o Orkut primeiro, depois o Facebook, aí depois vai, o Facebook agora já é deixado de lado praticamente, e vai aquilo, e a gente vai cada vez mais sendo ligado ao mundo, e isso aí fez com que a nossa mente tivesse que acelerar, né? Você vê que os jovens hoje são espertos, são acelerados, aprendem rápido as coisas, né? Você vê criança no celular, 2, 3 anos. Pastor, no nosso tempo, quando a gente estudava, tinha que fazer uma pesquisa. Tinha que ir na biblioteca. Tinha que ir na biblioteca. Agora, na mão ali, tem informações. Tinha que ir na biblioteca. Aliás, eu não gostava, confesso. Eu fugia de biblioteca. Eu era muito bagunceiro. Então, assim, não sirvo de exemplo. E eu não gostava muito de ler. Eu era preguiçoso em relação à leitura. Mas eu tinha que ir para a biblioteca também de vez em quando. Era quase que obrigatório. Se você não fosse, você não ia fazer nada. Fazer pesquisa. Você tinha que fazer, né? Eu ainda sou um pouco quadrada. Eu acho que tem muita coisa mesmo que eu não permito com o que vem implantar dentro da minha casa. Sou um pouco quadrada em relação a isso. Não é quadrada, não. Ponho limites. Não vejo como quadrada, não. Eu vejo, assim, como uma preocupação natural eu de acho mãe, que né? tem que interagir.
Eu acho que tem que interagir. Eu, em casa mesmo, eu tenho filha adolescente, mas já foi criança. Eu ensinava ela a brincar de elástico, a pular corda. Eu acho que isso tudo depende muito de você, da família. Como eu falei, meu pai e minha mãe não errou, eu não quero errar com meus filhos. Então, eu sigo um pouco essa tradição antiga. Olha, eu vou te falar, há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer retiros com jovens, meu primeiro retiro, eu e a minha esposa, a gente fez brincadeiras antigas com eles. Né? E depois, logicamente, que a gente trazia o entendimento bíblico para a brincadeira. Correto. Por exemplo, a gente fez o pique-bandeira no campo. E aí falamos sobre a dificuldade que a gente tem para resgatar uma alma, aquele negócio todo. Os demônios que tocam na pessoa, a pessoa ficar paralisada, a gente trouxe um entendimento espiritual. E a gente fez algumas brincadeiras da nossa época para ensinar para eles as coisas bem. Foi o primeiro, isso há uns 18 anos atrás. Já estou há 18 anos fazendo esse trabalho. Alguns não sabiam. Alguns, pique-bandeira, o que é isso? Isso eu estou falando de 18 anos atrás. Queimado. Quer dizer, queimado. Entendeu? Então, a gente não sabiam como brincar. A gente teve que ensinar mesmo para brincar. Então, os pais também têm uma responsabilidade. Só que os pais de hoje eram jovens há pouco tempo atrás. Né? Que a gente está falando de uma alteração na sociedade que vem de uns 20 já vem de uns 20 anos para cá. Desde que chegou aos anos 2000, parece que começou e foi explodindo. A gente já está em 2023, 24 agora. 24. Quer dizer, então como é que fica? Né? Eu acho que a sociedade não acompanhou toda essa explosão de coisas que aconteceram e tem acontecido no mundo. E é daí para frente, não adianta a gente ficar saudosista, não. É daí para frente e a gente tem que se atualizar. Não, e o Estado tem se apropriado até dessa, não sei se é falha, né? E, por exemplo, o Ministério da Educação, eu chamaria de Ministério do Ensino, porque educação é de casa. Se eu quero falar sobre sexo, eu tenho que falar com os meus filhos. Sim. E não o Estado falar e falar do jeito que ele quer. O senhor tocou no assunto agora que, sinceramente, eu vou ficar o dia todo aqui falando com o senhor, se for o caso. Porque eu acho um absurdo o Ministério da Educação vir mostrar um livro para mostrar... vir mostrar um livro para mostrar o menino e a menina fazendo sexo. Mas isso é uma coisa... Eu tenho que falar, é uma coisa idiota, irmão. Mas sabe o que está faltando? E para criança? O bom papo à mesa. O bom papo à mesa. Você levar isso para dentro da sua casa. Eu tenho um bom papo à mesa. Independente, eu posso passar o dia inteiro na igreja. Então, pastor, mas à noite eu sento, vamos fazer uma noite de lanche? Vamos. E ali a gente bate papo, a gente interage, sabe? Traz, o que foi falado? E eu coloco o meu ponto de vista. Sim. Ouço eles também. Então, mas a senhora vem de uma educação semelhante à nossa, né? Semelhante à nossa. Sim. A disparidade não é grande. A minha preocupação é que os casais e os pais de hoje são os pais, sabe, 20 anos, 23, que já nasceram em 2000. Nasceram no final de 99. Mas porque não foi implantado isso no coração deles. Então, os pais já não receberam isso. Sim. Os pais já não receberam isso. Não tem como passar. E agora não passam porque já não receberam. E isso está virando uma bola de neve. Sim, verdade. E a tendência é crescer isso. Infelizmente. Deveria ter uma política pública que percebesse, né? Interferisse, vamos né? Vamos para o século XXI? Vamos, claro que vamos. Mas vamos com ressalvas, com entendimento. Com moderação. O que era bom permanece, o que não é bom tira. Mas muita coisa boa foi retirada, simplesmente porque não caía na ideologia política daquele grupo. Então, eu vou te tirar isso aqui e vou implantar o meu. Meu pai ele falava para mim que quando ele fazia alguma coisa errada, o meu avô olhava para ele. Olhava. E não olhar, entendia tudo. Não olhar, ele isso é outra época, né? Poxa. O meu pai me fazia chorar sem bater, filho. Meu pai nunca me bateu, não. Mas quando ele falava assim, quê? Bom, chorava já, ia pro canto. Minha mãe não, minha mãe tinha que ser na sandália mesmo. E hoje, se os pais batem, os filhos ligam o conselho, você tem que se explicar lá porque você deu uma sandalhada no seu filho. Olha a inversão não que a gente seja a favor disso. Eu não eduquei meu filho desse jeito, mas você é o pai. Isso aí, Eu inversão acho interessante isso. É um assunto muito interessante. Autoridade, né? Autoridade dentro do lar. Tem que ser uma autoridade dentro do lar. Eu sei que alguns abusam da autoridade. Sim. E aí realmente tem que ter. a lei para... Tem que ter. Aí sim o Estado tem que entrar. Aí sim o Estado tem que entrar. Agora, educação é educação. Bom, vamos lá, senão a gente não chega. Romanos 31, 13. Eu até separei aqui. 31, versículo 1.
Romanos 13, versículo 1. Eu até separei aqui, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A gente fica numa incógnita, digamos assim, né? Porque, eu não concordo com um monte de coisa, mas eu concordo com a palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus vem e diz que toda autoridade aqui foi constituída por Ele. Acabou. Eu lembro que um dia, um tempo atrás, eu falei assim, vamos orar pelo presidente. Rapaz, uma irmãzinha se levantou, pastor, esse presidente, eu falei, irmão, não falei o nome do presidente, eu falei o cargo. A cadeira. Né? E hoje é tal, fulano de tal, eu vou orar pelo aniversário dele. Amanhã pode ser fulano de tal, ou fulano de tal, também vou orar pelo aniversário, não importa. É o presidente, aquele que tem o cargo maior do nosso estado e que vai reger o nosso estado por muitos anos e a gente tem que orar por ele. É aniversário, ou por ela. Uhum. Não, mas a pessoa, ela está tão focada e polarizada que ela já quis se levantar, entendeu? Quer dizer, eu não tenho que odiar ninguém, eu sou servo de Deus. E eu estou orando por um cargo que vai reger o nosso país. Né? Então tem que orar por essa pessoa. Para que tenhamos uma vida honesta, sossegada, tranquila. Né? A Bíblia manda fazer isso. Aí a gente fica apegado na Bíblia, né? É complicado, né? A gente tem que se sujeitar. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Esse versículo eu não vou nem entrar nessa discussão, senão a gente não vai para frente. O jeitinho brasileiro, pastor Carlos Magno. O jeitinho brasileiro atrapalha a execução de políticas públicas no Brasil? Sempre atrapalhou, né? Sempre. Sempre atrapalhou. É aquele negócio. É o tal por bar do pano, né? É ir fazer com que haja um caos, uma dificuldade para vender por uma facilidade. Entendi. Pastora, isso também não recai sobre a cultura nossa? Porque, assim, aquele que vai subornar, ele vai subornar porque existe alguém que se suborna a ele, que aceita esse suborno, né? Então, assim, se alguém vier assim, adianta isso aí para mim, olha aqui, ó. E eu falei, amigo, desculpa, mas eu não aceito isso aqui não. Eu vou fazer dentro dos trâmites normais, você vai receber no seu tempo normal a sua documentação. É daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Não vai chegar daqui a uma semana, nem adianta você botar isso aqui, pode pegar de volta. Se todo mundo fosse assim, porque assim, eu vejo a sociedade falando de corrupção, e de repente quando tem oportunidade, quer dar um dinheirinho pro guarda para não receber multa. A mesma pessoa que está brigando por corrupção, contra a corrupção, aí quer dar um dinheirinho pro guarda para não receber multa. Se você passou o vermelho, acabou, filho, vai pagar a multa. Você cometeu erro. É o reflexo da sociedade. Entendeu? Pois é. Então também tem a ver com uma questão cultural também, né? Tudo aquilo que é emendado, um dia arrebenta. Não tem nada em oculto que um dia não seja revelado. Então, o bom mesmo é fazer a coisa correta, né? Ao invés de ficar emendando, não, vamos jogar aqui para baixo do tapete, vamos dar o nosso jeitinho aqui, que funciona, não funciona. Eu nunca vi dar certo. Atrapalha, então. Atrapalha muito. E muita coisa. Muito Eu também mesmo. acho, concordo com vocês. Trabalho ministerial dentro de comunidades e lugares de difícil acesso. E aí? O que vocês têm? Trabalho ministerial. A gente faz a política pública. Uhum. A igreja faz como ninguém a política pública. Na verdade, faz até melhor do que o Estado a política pública. Você vai ver com o quanto a gente ajuda pessoas nas comunidades. Meu Deus do céu. E às vezes, quando a gente não consegue ajudar, a gente ainda é discriminado. Né? A própria pessoa, às vezes, critica, enfim. Mas, assim, vocês já fizeram algum trabalho? Já tiveram experiência pessoal? Vocês já tiveram algum trabalho dentro de comunidade? Eu não tive. Não teve? Não. Nenhum trabalho? Só evangelismo, né? A gente faz só o evangelismo. Eu já tive. Já teve? Como é que foi? Já tive e assim, é uma experiência muito boa que eu tive e vejo o reflexo disso até hoje. É claro que, como o senhor falou, muitas vezes somos julgados, mas também somos muito bem aceitos. Sim. Eu acho até que mais bem aceito do que julgado. É um ou outro que nos julga. Muito não bem são todos, aceito, não. muito bem aceito. Porque, assim, eu acho que a igreja, sempre quando ela entra em lugares onde muitos não querem enxergar, não enxergam, né? Façam mesmo de despercebido. É onde a gente entra para poder ajudar,
para poder ajudar aquele local. Eu tive uma experiência, foi na próprio período do Covid, né? Onde muitas pessoas ficaram sem emprego, sem trabalho, e ali a igreja entrou como? É claro que não tinha como a gente ajudar a todos, Sim. mas eu coloquei uma mesa, era uma igreja de comunidade que eu pastoreava, coloquei uma mesa e as pessoas tinham o direito de pegar até 3 mantimentos que estavam na mesa. Então, quer dizer, tinha pessoas ali, tinha biscoito, tinha café, arroz, feijão. Tinha pessoas que quando chegavam ali, poxa, óleo, arroz, feijão, é tudo que eu preciso. Ia lá e pegava. E, olha, e eu tive, não sei nem se eu podia falar isso, mas vou falar. Teve pessoas de lá, da própria comunidade, que mandou descer, sabe, um carro cheio de mantimento para poder ajudar a gente... E para a igreja poder distribuir. Contribuir com a comunidade. Olha que coisa, né? Sabe? Então, aí já vê a aceitação. Claro, é diferente. É a aceitação. Lógico que tem algumas regras, porque tudo tem regras, né? Mas a gente faz isso, onde eu estou, lá em Bangu, a gente faz isso. Essa sexta, o pessoal já ajuda e a gente faz isso. A gente faz esse trabalho também com roupas, né? Sim. A gente faz um trabalho todo mês numa Cracolândia, que tem, né? É muito pesado, numa comunidade lá. E a gente vai lá, tem aquela fila enorme, você vê assim uma coisa... Você vê completamente abandonado pelo Estado. Poxa, sim. E aí eles vêm, recebem carinho, eles ficam felizes da vida, ficam esperando a gente chegar. Às vezes até uma Aí a gente leva conversa, um bate-papo, suco, né? Lanche, aí eles lancham na hora. Aí a pessoa está sem roupa, fala, tem uma camisa que você quer, aí vai lá, aí bota a camisa na pessoa, aí ela fica chorando. Você vê uma coisa simples que o Estado podia fazer. Podia fazer e fazer muito, né? Muito. Nosso Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro. Ou no mínimo apoiar a igreja para fazer, né? Mas a gente faz com o próprio povo e faz muito. Por isso que eu falo que a igreja tem um trabalho de serviço eu vou público bater na até tecla. maior. Eu acho que a igreja, para o Estado, em relação, é mais importante. É uma aliada, deveria ser uma aliada para o Estado, não essa birra, essa briguinha que fica do Estado. O Rio de Janeiro, como é que pode ter gente, por exemplo, com esgoto, morando em esgoto céu aberto? Não sem era iluminação. Pra ter, né? Um estado como o Rio de Janeiro. Não era para ter. Não era para ter em lugar nenhum. É cidade maravilhosa. Maravilhosa para gringo ver, né? Para gringo ver. Em alguns lugares eu sou maravilhosa. Porque assim, no Rio de Janeiro era para ter em nenhum lugar. Nenhum lugar, no Brasil. Não só na Zona Sul, não. Na Zona Norte, Oeste, no Baixada. Brasil, de forma geral. Geral não era para ter mais isso. Água no Nordeste deveria ter, abundante. Infelizmente. Então tá bom. Então, o Ministério na Comunidade de Difícil Acesso, a gente tem tirado 10, né? A igreja, de uma maneira geral, né? Qual o maior desafio que se enfrenta quando o assunto é combate à violência? Pastora, eu vou começar com a senhora, pastora. Sandra Fernandes. Acertei? Acertou. Sandra Fernandes. Tá vendo aí? Sandra Fernandes. Qual a produção? Sandra Fernandes. Ela quase me bateu aqui, tá? Não, ok. Vocês tratam de mandar segurança aqui pro estúdio. Manda segurança pra cá, porque quando acabar eu preciso de segurança aqui, pessoal. De maneira alguma. Não. Vamos lá. Qual o maior desafio que se enfrenta quando o assunto é combate à violência? Escolhe qual o maior desafio? A polícia prender e o Estado soltar. Esse é o grande desafio, né? O Estado, em vez de pegar e fazer... Se tiver que soltar, tudo bem, mas dentro dos trâmites normais. O que muitas vezes não tem sido, né? Não tem sido. Não tem sido. Não segue os trâmites normais. Essa é a maior dificuldade. Tem pessoas que passaram 50 vezes presos. Sim. Mas a polícia até prende. Prende. Mas o Estado solta. Vai, volta, vira até... eu quero dormir em um lugar seco hoje. Ioiô. Aí eu vou pegar aqui o negócio, me leva lá que eu quero ficar... Ô, seu guarda, seu delegado, carcereiro, tudo bem? Você está de volta? Conhece, hoje eu quero dormir aqui dentro. Vê um lanchinho para mim, por favor. Amanhã eu tô fora de novo. Às vezes aquele que cometeu o delito sai primeiro, sai antes do policial. O policial fica agarrado lá respondendo, né? E vê ele passar assim, ainda dá um sorrisinho. Rindo. Então essa é a grande dificuldade, seria a grande dificuldade, se eu concordo com isso. A proteção também. O Estado não tem condição de proteger todo o indivíduo. E a gente nem está falando de que é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Sim. A gente só quer ver uma boa vontade, digamos assim, né?
perceber que existe uma boa vontade para realmente fazer isso, né? Do Estado de uma maneira geral. Inclusive com apoio aos policiais, que a gente não está nem falando do policial em si. Não. A gente está falando de toda uma estrutura que falha, né? E Eles o policial fazem não até tem a como parte fazer. deles. Eles não têm como fazer. Eles fazem a parte dele, mas... Seca um gelo bem secado. Com o que eles têm. O que né? eles têm. Bom, Você vê lá sério esse o PP, né? O PP Poxa. dentro de um lugar que... não dá. Para assumir, já tem que trocar tiro para ir lá, para assumir o plantão. E aí dele. assume lá e você... Fica parado. Senão você fica à mercê, né? Você tá lá sozinho, 2, 3, vai fazer o quê? Para dar uma sensação de segurança, né? Mas a segurança é só em si sensação. Não existe. Ela não existe. É difícil. E eu vou te falar, é um assunto difícil de resolver. Hein? A gente não quer ser pessimista, mas... existem Difícil de soluções, existem. A solução existe, mas é complexo. Juridicamente, né? Essas Se saidinhas. começasse a funcionar a parte jurídica de prender e ficar preso, né? De realmente prender e ficar preso, de ir para o processo, de esperar o processo. Se foi inocente, tudo bem, então vamos soltar. Se pagou o preço, vamos soltar. Mas se não fosse essa coisa de realmente... Só que para muitos deles que estão algumas semanas. Para muitos deles que estão no poder, isso aí não beneficia para eles. Teve algumas semanas atrás que uma juíza, né? Isso aí passou na internet, ofereceu café, pediu para desligar o ar, não está muito frio. Cadê a sensação de punição? Né? Tem que soltar. Não tem que soltar. É a sensação de uma pousada, né? É isso aí, tem que ser punido. Vou só dar uma descansada. A criminalidade tem que perceber que se fizer alguma coisa indevida, vai ser preso. Vai ter consequência. Vai pagar um preço. Isso inibe. São coisas que inibem. Estão muito cara de pau, né? É o que eu falei, vai assaltar e ainda mostra o rosto para a câmera assim, porque sabe que daqui a pouco está de volta. Está de volta. É uma pena isso aí, mas e não estou falando mal, repito, não dos policiais, não. É de uma estrutura geral montada para poder dar a eles o suporte. É disso que a gente está falando, da estrutura de uma maneira geral. Bom, a importância do projeto Graça em Ação para a Sociedade. A nossa Graça em Ação, eu já trouxe o Gilson aqui, inclusive, na época, falou um pouco sobre isso. É um trabalho que está cada vez aumentando mais, um projeto que está crescendo bastante. O senhor já teve algum curso lá na sua igreja? Já tive. Qual foi o curso? Elétrica, de porteiro foram três. Assim. 3. A senhora também teve? Tive sim. E foi maravilhoso ver a fisionomia dos formandos, né? Muito lindo, muito lindo. É um projeto interessante. Se você não conhece o projeto Graça em Ação, entra no site do nosso projeto Graça em Ação, é da Igreja da Graça. E você vai poder ir em uma das nossas igrejas e fazer gratuitamente cursos que vão te dar diploma, inclusive, condição de viver melhor. Eu formei quase 200 e poucas pessoas no primeiro curso de cuidador de idosos. Eu ia falar sobre isso. E já tem gente lá trabalhando já e ganhando seu salário. Honestamente, porque tem o diploma de cuidador de idoso. Agora eu vou fazer outro. Eu fiz um de cuidador de criança também. Aí formamos 100 e poucas pessoas. Tudo 0800, pessoal. Tudo 0800, gratuito, não tem pegadinha não, é gratuito mesmo. É o projeto em ação. Aí, lógico, né? Aí vem o Marcos Soares, Felipe Soares, deputado estadual, federal, apoiando, porque senão também não tem condição. Né? E usando a igreja para poder trazer esse projeto para abençoar as comunidades. E olha, qualquer religião. Eu tive um projeto, esse curso, por exemplo, tinha uma jovem que era do candomblé. Ela ia com roupa, tudo, branco, tranquilo, conseguia tranquilo. Tratada super bem, sem problema nenhum. Ela está fazendo um curso gratuito, então qualquer pessoa ia e não tinha problema. A gente até orava, a gente até fazia oração para iniciar e tudo, e ficava à disposição para quem quiser, né, de atendimento, essas coisas, mas sem problema nenhum. Qualquer pessoa foi lá, fez, e você pode ir procurar o nosso Graça em Ação, você vai ver que é uma bênção. É uma bênção, né? Pastores, nós vamos agora às ruas com o quadro Opinião, que particularmente eu gosto demais. Os nossos jornalistas foram lá nas ruas perguntar o seguinte: o que fazer para combater a desigualdade social no país? Eu fico imaginando essas respostas aí. Vamos então à opinião, voltamos já.
a classe política que manda nosso país deveria dar muito valor aos estudos, às escolas profissionalizantes. Cara, a gente tem que ser mais humilde. A gente tem que estar faltando mais empatia nesse mundo, tá entendendo? Ver a pandemia já nos mostrou aí, cara, que a gente não é melhor nem pior do que ninguém. Se a gente nos abraçar, a gente vai morrer mesmo. Vai tudo pra terra. Mas a humildade, a gente tem que mostrar a diferença para todo mundo. A política pública, ela precisava mudar. Mas a política pública, ela só muda quando a cabeça do povo mudar. Enquanto o ser humano não mudar a sua mentalidade, nunca vai mudar a situação que nós estamos vivendo hoje. Passamos o carnaval. Tinha nada para festejar, mas o povo estava festejando. Você vai ao supermercado, tá caro. Você vai à educação, não tem. Você vai ao hospital, não tem. Mas o povo está fazendo o quê? Festejando. Você acha que o governo vai mudar a mentalidade disso? Não vai. Olha, eu acho que algo que diminuiria bastante a desigualdade social seria a educação, a melhoria da educação, com programas não só para poder você aprender coisas macros, assim como às vezes uma pessoa ela tem uma individualidade, uma aptidão para uma certa coisa, só que ela chega dentro de uma escola onde algo é engessado, isso acaba tirando ela, impedindo ela um pouco de seguir aquele caminho. Às vezes uma pessoa é uma artista e ela chega lá, ela vai aprender algo completamente diferente, então algo que poderia impulsionar a pessoa na individualidade de cada um. Eu acho que seria algo que melhoraria bastante a desigualdade social. Nós brasileiros, não só os governantes, não cabe só aos governantes, mas nós brasileiros também darmos a nossa cota de colaboração, com investimento pessoal, perceber também a empatia, né? Não dá para só pensar em nós, só nós. Com certeza o país vai crescer e com grande potencial. Caramba. Assim, a maioria falou de humildade, de empatia, né? Tem que começar em nós, não é só o governo, a gente também. E aí já falou sobre isso aqui, sobre a cultura do país, né? Agora, aquele senhor ali que falou, poxa, tá todo mundo no carnaval festejando, não tem saúde, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Você acha que o governo vai mudar por quê? Tá todo mundo feliz lá, gastando... Mas eu acho interessante, né? Falaram em R$7 mil, um lugar daquele lá para poder... A pessoa tá vendo aquilo tudo, quer dizer, outro R$3 mil, R$12 mil. Então, assim, eu entendi o que quis dizer. Se para o povo tá bom, se o político vê o povo lá se divertindo, à vontade, tudo bem, né? Então, para que vai mudar? Deveria ser uma iniciativa privada fazer isso. Sim. Mas com o nosso dinheiro, aplicar nessa festividade e deixando outras áreas que não estão boas... Para onde vai esse dinheiro todo arrecadado? Né? É muito dinheiro arrecadado nesse período. É isso aí, pessoal. É um assunto realmente polêmico e extenso demais. A gente vai para qualquer lado aqui se a gente quiser ir. Saúde, educação e por aí vai. Nós vamos agora ao X da questão. X da questão de hoje. Como cristão, qual a importância de nos posicionarmos acerca das medidas de políticas públicas onde vivemos? Vamos ao X da questão. Olha, eu trouxe Provérbios 12:17 para vocês, logo no início do versículo, que diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça. A gente precisa conhecer essa verdade. A gente precisa, assim, se eu quero falar sobre um assunto ou reivindicar alguma coisa, eu preciso saber o que eu estou reivindicando. Senão vai acontecer o que tem acontecido aos montes hoje. A pessoa ouve uma coisa aqui na internet e vai verbalizando, vai levando adiante o que ela viu ou ouviu. Aí ela defende uma coisa, aí você fala assim, mas por que você está defendendo isso? Não, porque eu ouvi fulano falar aquilo. Você, na verdade, não sabe nem o que está defendendo, você só está defendendo algo que alguém falou. A gente precisa ter conhecimento de causa, precisa se envolver com isso, olhar por que a saúde está assim, por que a educação está assim, e ter conhecimento para aí sim você reivindicar alguma coisa. É importante, então, eu penso que essa é a importância da gente como cristão, pessoas inteligentes, pessoas que buscam a Deus, sabe? Se posicionar sobre essas políticas públicas. Senão eu não vou conseguir me posicionar nunca. Eu só vou ficar falando o que os outros falam. Eu não sou papagaio. Você também não deveria ser. Vamos nos posicionar.
tá bom? Para a gente poder, então, reivindicar e melhorar a nossa condição em nome de Jesus. Eu estive hoje aqui com os pastores Carlos Magno, da nossa igreja de Curicica, e a pastora Sandra Fernandes, de Coelho da Rocha, né? Coelho Pastor Neto. Carlos... Coelho Neto. Coelho Neto. Coelho Neto. Coelho Neto. Pastor Carlos Magno, seu endereço, seus horários para a pessoa te procurar ali em Curicica. Pastor, foi um prazer participar desse momento, pastora Sandra. Segundas, quartas e sextas, 9, 14 e 7h30 da noite. Domingos, 8 e 18 horas. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Adquira o conhecimento para ser feliz. O endereço? Estrada dos Bandeirantes, 4998, em frente ao BRT de Curicica. 4998, eu conheço bem esse endereço. Pastora Sandra Fernandes, seu horário, seu endereço. Pastor, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, como eu disse. O meu endereço é ali em Coelho Neto, na Avenida Pastor Martins Luther King Jr., 9943, a 100 metros da estação do metrô. Eu estou ali quartas e sexta-feira, 9, 15 e às 19. Domingo, 8 e às 18 horas. Graças a Deus. Pastor, foi um prazer, tá? Estamos juntos, conectados em nome de Jesus. Amém. Amigos, chegamos ao final, então, de mais uma conexão. O meu endereço é Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Quarta e sexta, 8, 14 e 19. E domingo, muito, mas muito especial, 7, 9 e meia e 15 e 18 horas, tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo Conexão.